Paz e graça para você ligado nessa emissora. Esse é o Vejam Só, de Casa Nova, mandando um ósculo santo para você depois dessas férias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nas edições que fizemos dos melhores programas do ano passado. E agora começa tudo novo nesse maravilhoso cenário, novinho em folha do Vejam Só. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema que nós vamos discutir hoje é uma passagem dos evangelhos, né? O Evangelho de João, lá pelas tantas, já ao se despedir dos discípulos, antes de se sacrificar, o Senhor Jesus Cristo deu uma série de instruções. Entre elas, ele menciona que ele é a videira e os discípulos de Jesus são os ramos, né? E esses precisam produzir frutos. Os ramos que produzem frutos são limpos para produzirem mais fruto ainda, mas os ramos que não produzem fruto são cortados e jogados no fogo pelo Pai, isto é, por Deus. Será que o Senhor Jesus Cristo está com essa parábola ou com essa comparação falando da perda de salvação? Em outras palavras, o cristão que não dá fruto vai perder a sua salvação? Como é que você interpreta essa palavra, esse ensinamento do Senhor Jesus? Vamos discuti-lo? Está no ar o Vejam Só. Olá! É uma alegria muito grande poder voltar aí à sua casa agora com programas inéditos e, né, novo, para que a gente possa refletir sobre as coisas desse mundo à luz das Escrituras Sagradas. Esse é o objetivo do Vejam Só, nos fazer pensar sobre aquilo que a Bíblia diz, para que nós possamos viver de maneira cada vez mais adequada e cada vez mais coerente com a vontade de Deus nesse mundo. Esse programa é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. E já a gente vai falar um pouquinho mais da Grade para você. Nesse momento, quero apresentar os convidados que vão discutir essa palavra do Senhor Jesus. Será que o crente que não dá fruto perde a salvação? O primeiro convidado é o pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Seja bem-vindo, pastor Thomas Tronco, tudo bem? Prazer estar aqui de novo e parabéns pelo cenário, ficou muito bonito. Ficou bom, né? Começando bem o ano. Maravilha. E a Igreja Batista Redenção fica onde? Fica aqui na Parada Inglesa, próximo ao Tucuruvi, na Avenida General Atali, 3780. E o nosso site é www.igrejaredenção.org.br. Os internautas podem entrar, podem assistir vídeo e ler artigos, ler comentários. Se conseguir ver tudo que tem lá, pode me inscrever. A gente tem que arrumar algum prêmio para quem conseguir ler tudo que tem lá agora. Aliás, o prêmio que nós vamos distribuir hoje, vamos sortear, é um dos livros que o irmão vai mostrar para nós já, né? Do outro lado, voltando ao programa Vejam Só também, o pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Utinga. Seja bem-vindo, pastor. Como é que vai o senhor? Na santa paz, Heber. Graças a Deus bem, felizes com Jesus, como sempre, sem reclamações. Aproveitando aí o início deste ano de 2016 com um cenário novo, parabenizando o Vejam Só. E um prazer sempre estar aqui compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Onde é que fica a Igreja Assembleia de Deus Utinga? Nós estamos em São José, na Rua Laureano 877, no bairro do Camilópolis, no subdistrito chamado Utinga. Nós estamos ali com o pastor José Bittencourt há quase 25 anos, servindo a Deus e esperando a volta de Jesus Cristo. Isso, e nós esperando a volta do Exaltando a Palavra. Você sabe que se eu não durmo... Você sempre me pegando com lógico. Isso. Quando o irmão vem aqui, se eu não falar isso, eu não durmo direito. Obrigado pelo carinho de sempre. O meu pai esteve aqui recentemente, acho que há um mês e pouco atrás. Foi. E você também fez esse apontamento. Eu espero que o coração dele e dos demais irmãos lá da Igreja da Assembleia de Deus em Utinga sejam tocados para que nós consigamos retornar a este excelente programa, que eu também tinha muito prazer e alegria em servir o povo de Deus a partir daquela rádio. Era um programa de rádio extremamente útil e que está fazendo falta. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, vamos ver a matéria que apresenta o tema assim, difícil, meio espinhoso de hoje. Vejam só.
cristão pode perder a salvação? Antes de responder essa pergunta, o termo cristão precisa ser definido. Um cristão não é uma pessoa que fez uma oração, foi para frente do santuário ou cresceu em uma família cristã. Embora cada uma dessas coisas faça parte da experiência cristã, não é isso que faz um cristão. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo através da fé e confiou nele como seu único Salvador. Um cristão é a nova criação. Um cristão é redimido, é justificado. Um cristão tem a garantia da glorificação e da promessa da vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se um cristão tem a promessa de que viverá para sempre, como então Deus pode quebrar essa promessa e retirar a vida eterna? Sabemos que Ele pode fazer tudo e todos, mas será que isso significa que Ele pode reverter a nossa salvação? Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Bom, se Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que nos prometeu, como podemos entender essa passagem onde João escreve a videira e os ramos? Podemos dizer que o cristão que não dá fruto pode perder sua salvação? Melhor a gente ouvir os convidados dessa noite. Fique ligado e vejam só. Muito bom, né? Matéria da Jéssica Nunes. Obrigado aí pela apresentação do tema. E você participa usando a nossa página na internet. O endereço continua igual. O cenário está diferente, mas o endereço eletrônico é o mesmo. Vejam só.com.br. Você vota na enquete e ganha presentes. Eu já vou mostrar os presentes para você. Eu vou mostrar agora, né? Nós temos 3 opções aqui. O pastor Thomas Tronco, que é o autor dos 3 livros. O primeiro deles é esse aqui, um livro de teologia do Antigo Testamento, né? Teologia Bíblica. Isso. O segundo, o nome do livro é Amor Sem Fronteiras, com prefácio do Dr. Russell Shedd. É sobre o que esse livro, pastor? Sobre vida cristã. Por que Amor Sem Fronteiras? Porque se a gente atentar às ordens de amar a Deus e aos homens, isso vai abrir um leque muito grande na vida cristã e a gente vai ser impactado em todas as... Tá. E um comentário devocional do livro de Salmos, O Caminho do Bom Pastor. Qual que o irmão vai doar? Não, os 3. Então, mas então a gente tem que escolher um para... Então. Não, isso é com vocês. Isso aqui é em comemoração ao cenário novo, ao ano novo do Vejam Só. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar com esse daqui, Amor Sem Fronteiras. A gente vai sortear hoje para quem participar da enquete, tá bom? Jóia. Muito bem. Vamos lá. Pastor, o senhor está com a palavra. Pastor Thomas Tronco, como é que o senhor responde a pergunta tema de hoje nessa sua primeira fala? Bem, a observação é sobre alguém dentro da igreja, alguém dizendo ser servo de Jesus que não dá frutos. Aí a gente pode ter dois casos, nem sempre é fácil diferenciar um do outro na prática. E o primeiro deles é a possibilidade de ser um crente numa queda temporária. Por que eu digo temporária? Porque a Bíblia diz que Deus ama o filho e ele disciplina esse filho a quem ele ama. E a gente vê casos, exemplos bíblicos de pessoas que cometeram pecados terríveis, foram disciplinados duramente pela igreja e depois a gente vê eles retornando, regressando ao Senhor. Então, pode ser o caso de um crente que se desviou e temporariamente não tem dado frutos. Até que então a ação disciplinadora de Deus atue nele, assim como a ação frutificadora do Espírito Santo. Outro caso é o caso de ser um incrédulo simpatizante da igreja, do evangelho de Jesus, que está lá no meio, o que em outra parábola é reconhecido como o joio no meio do trigo. Então, por mais que ele seja assim, liberto daquele estilo de vida mundano, não
por uma salvação, por um novo nascimento espiritual, mas pelo convívio com outros crentes, por um pastoreio, pelo exemplo dos outros, até pela pressão social dentro da igreja. Apesar disso, a vida dele de fato não vai frutificar. E isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Alguém que nunca dá frutos, nunca demonstra transformação, há uma grande possibilidade de não ser, de fato, um filho de Deus. A Bíblia diz que pelos frutos os filhos serão conhecidos. Então, algumas pessoas não dão fruto porque não tem que fruto dar, não são crentes. Nesse caso, nenhuma das duas possibilidades há perda de salvação. O crente que se desvia, ele não perde a salvação, antes ele perde a comunhão com o Senhor o disciplina, ele vai perder a paz, vai perder a alegria da salvação, até que o Senhor o busque novamente. Alguns chegam a morrer nessa situação, e isso os leva para casa, estou dizendo, o céu. Né? Depois, com mais tempo, eu cito um exemplo bem clássico disso. E no segundo caso, a pessoa não perde a salvação porque nunca teve. Então, na Bíblia não existe perda de salvação. A ideia da perda de salvação é uma visualização que o homem faz de Deus equivocada. Acha que Deus, coloca Deus no mesmo patamar dos homens, a ponto de se escandalizar somente quando um pecado muito grave é cometido. Então se matou, se adulterou, se blasfemou, aí sim, mas o resto, os pecados do dia a dia, isso aí para ele acaba sendo aceitável, quando isso não é verdade. Nenhum pecado é aceitável. E nós só somos aceitos na presença dele por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu pelo mais simples pecado e pelo mais terrível deles também. Obrigado, pastor Tomás Tronco, da Igreja Batista Redenção. Agora é a vez de ouvirmos a opinião do pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus Ministério, ou Igreja Assembleia de Deus, lá em Utinga, né? Pois não, pastor? Muito obrigado, Weber. Bom, essa metáfora da videira usada por Jesus em João 15, me permitam fazer algumas observações contextuais. Em primeiro lugar, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Esta é a 7ª e última declaração de Jesus dizendo eu sou. Então, ele se coloca na condição de uma videira verdadeira, colocando-se em contraposição, em oposição à falsa videira. Porém, nós encontramos ao longo das Escrituras, pelo menos 3 tipos de videiras. Eu diria, como disse o pastor Wiersbe, a videira do passado, Israel, quando você lê, por exemplo, Isaías 5, Salmo de número 80, e também Jeremias 2, 21, diz que Deus plantou aquela videira Israel genuinamente, verdadeiramente. Esta é a videira do passado. A videira do futuro está lá em Apocalipse 14, 14. É a videira na qual os anjos colherão aquelas uvas daquela vinha, daquela videira. É relacionado também a um momento de juízo e de julgamento. E a videira do presente é o Senhor Jesus, quando todas as vezes que lemos e vemos a aplicação desta palavra, ele dizendo, eu sou a videira verdadeira. O Pai sendo agricultor, e Jesus usa 2 imagens, 2 retratos para se referir aos discípulos e aos cristãos. Ele usa a imagem do ramo e a imagem do amigo. Então nós vamos tratar hoje aqui a imagem do ramo, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 15 de João. Vejo nesta metáfora da videira, sobretudo no versículo 2 e no versículo 6, que há realmente uma diferença entre corte e poda. A colocação do pastor Thomas eu vejo no sentido de poda, de disciplina, mas me parece que ele não abordou a questão do corte, que é o agricultor que faz. Quando eu me recordo bem, num dos últimos programas que eu aqui participei, a questão desta pergunta seria linkar o texto do próprio apóstolo João, portanto a mesma linguagem joanina, lá com João 10, capítulo 10, versículo 26 e 28 a seguir, com essa expressão que diz que também o agricultor, ele corta. E também, para encerrar inicialmente essas minhas colocações, eu vejo que a ênfase maior
está na ideia da permanência em Cristo e não apenas na questão da frutificação. Concordo com o pastor Thomas que na questão da frutificação, isso é uma questão relativa do ponto de vista do observador. Os homens podem estar dizendo que são bons frutos e aos olhos do agricultor, da videira verdadeira, não são bons frutos. Então nós vamos ampliar a ideia ao longo do programa e quero deixar claro que nós devemos sim observar a questão do versículo 6, que diz que aquele que não permanece em Jesus será lançado fora, e na tradução NVI, se não me falha a memória, Almeida, século 21, diz que será recolhido e será lançado no fogo. E nós sabemos que fogo na Bíblia é um dos símbolos do julgamento. Então vamos tratar esta questão. Eu distou e discordo da colocação do pastor Thomas no seguinte ponto, de que as Escrituras contemplam sim a possibilidade de perda de salvação. Qualquer estudo teológico que você fizer, pegar uma obra sistemática séria, há de tratar sobre esse assunto. Então o que nós estamos tratando hoje aqui? Segurança eterna do crente e a possibilidade de perda de salvação. Eu particularmente acredito no caso da apostasia, por entender que a apostasia não é um perigo fictício, um perigo imaginário. É um perigo real que houve a necessidade dos apóstolos realizarem veementes advertências para que não caiamos da fé e não caiamos da graça. Então o crente perde a salvação se não der fruto? Ele pode perder. Sim. Entra a questão do desvio temporário, concordo com o pastor Thomas nesse aspecto, porque nós não sabemos se haverá um retorno desta pessoa à videira. Tudo ligado pelo elo da fé em Cristo. Existe a possibilidade realmente de uma perda e no caso de uma apostasia total, aí não, é cortado e é lançado fora para ser queimado no fogo. Muito bem, você ouviu os dois especialistas, agora nós queremos ouvir você. Então vamos lá, vamos à enquete produzida pela Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Você vai à nossa página na internet, no vejamsó.com.br, e vai encontrar a seguinte pergunta que você vai responder. Você acredita em perda de salvação? Você acredita que a pessoa possa, um crente, né, o salvo, possa deixar de ser salvo? Ele perde a salvação? Primeira resposta, sim, acredito, pois mesmo salvo é necessário persistir na fé. O sujeito se converte e não persiste na fé, ele vai estar salvo? Que negócio é esse? Está errado. Então ele pode perder a salvação sim. Ou então a resposta é não. Uma vez efetuada, a salvação uma vez efetuada por Cristo. Cristo não faz nada mal feito. Então, se Cristo efetuou a salvação, o salvo não pode perder. Né? Ele não fez nada para ser salvo, não tem como ele fazer nada para perder a salvação também. A salvação é obra de Deus. Tá? E a terceira resposta, que é a minha, para variar, e o pior é que é mesmo, né? Eu não sei. Eu não sei, vou ficar sabendo no fim do programa. O importante é você votar na enquete para você concorrer ao livro do pastor Thomas Tronco, que, aliás, já pensou, você ganha o livro dele, vai com a dedicatória dele, ele vai fazer a dedicatória aqui e tal. Aí depois você tem qualquer dúvida, você liga para ele, manda e-mail e tal. Mas isso, ganhando ou não ganhando, pode mandar. Pode mandar que você responde. Tá legal. Muito bem, vamos lá. E já que eu falei da AGRADE, né, é importante que você se lembre que a AGRADE está aí espalhada no Brasil todo, esperando a sua matrícula para você se preparar agora, no primeiro semestre de 2016, para servir ao Senhor. São mais de 600 filiais no Brasil inteiro, tem, com o curso bíblico, para você conhecer a palavra de Deus e poder servir ao Deus melhor. E tem uma porção de outros cursos também, não em todas as filiais, então você precisa se informar. Anota o telefone da AGRADE, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819. Você liga lá no horário comercial e se informa, agora não adianta ligar, né? E se informa sobre a unidade da AGRADE mais próxima da sua casa, para você servir a Deus de uma maneira cada vez mais íntegra, tá bom? Vamos lá. Pastor Thomas Tronco, então, pelo que o irmão explicou aqui, uma vez que o cristão está salvo, ele não precisa se preocupar com mais nada, né? Porque ele vai para o céu e acabou. Bom, a Bíblia não coloca nesses termos. Pode-se dizer que ele não precisa mais se preocupar em
salvação. Mas ele tem que se preocupar em viver uma vida que seja compatível com essa salvação. Depois de Paulo falar sobre a salvação longamente no livro de Romanos, o que ele fala? Ele pergunta assim, já que quando eu peco, a graça é mais abundante, então, peraí, é válido o raciocínio, eu vou pecar mais para a graça ser maior ainda? E ele responde, de modo nenhum. Como que eu vou viver no pecado, eu que morri para ele? Então, essa conexão entre a certeza de salvação e o mundanismo é uma conexão que a Bíblia não faz e que não serve de ataque à doutrina da perseverança dos santos. Agora, nesse caso, dando prosseguimento, é bom quando cada um pega onde o outro parou, né? Dando prosseguimento à figura do pastor, da videira verdadeira, e de fato Jesus está seguindo o que o Salmo 80, de 8 a 15, falou sobre Israel como uma videira que está sendo devastada, e o salmista pergunta, mas por quê? Aí Isaías responde, faz o cântico, né, Isaías 5, de 1 a 7, Israel é uma videira que Deus planta com amor, com carinho, na melhor colina, ele cuida tudo, ele já prepara até o lagar onde ele vai pisar as uvas, e ele está esperando aqueles frutos maravilhosos, e aí vem uva brava, uva azeda, que não presta para nada. Então, aquilo vira um pasto, tudo, e aí Deus fala, você, casa de Israel, você é a videira, vocês, homens de Judá, vocês são a videira. Então, para Jesus usar a figura da videira, ele tem isso em mente. O problema das parábolas, o problema da interpretação nas parábolas é que muitas vezes, na interpretação, a gente quer que cada palavra tenha uma correspondência exata. Isso não é verdade. Em algumas parábolas são mais complexas e tem vários significados dela, mas aí o próprio texto explica. Essa semente é aquele que o diabo veio e tirou a palavra. Então, esse aí, a intenção era dar detalhes. Eu sou o bom pastor, o texto dá os detalhes. Mas, na sua maioria, as parábolas, quando elas não contemplam essas inúmeras possibilidades, a ideia delas é central. E a ideia de Jesus é dizer o seguinte, não adianta o israelita aqui que está me ouvindo, achar que só porque é do sangue de Israel, está garantido, não, tem que estar em mim. Aí ele fala, eu sou a videira verdadeira. Por quê? A videira que era Israel, que devia ter dado bom fruto, se mostrou a videira falsa. Era para dar o bom, não deu. Era para fazer o que Deus esperou, não fez. Então o que Jesus faz agora? Aquilo que vocês não conseguiram garantir, eu vou garantir. Mas só vou garantir para aqueles que estiverem em mim. E como que fica sabendo? Tem que permanecer em mim. Não adianta falar, é meu parente lá, é sobrinho lá da minha tia. Não. Tem que permanecer em mim. E aí, quando permanece em mim, dá frutos. E aí, nessa figura, Jesus fala daqueles que não produzem frutos. E ele lança a mão da figura da videira, que eles faziam a poda. Ele não está pensando em, peraí, o ramo estava aqui, agora cortou, mas se cortou é porque estava aqui. Ele está usando a figura que ele precisava usar da videira. Em outro lugar, quando ele não é obrigado a usar a figura da videira, ele usa outra. Ele fala o seguinte, em Mateus 7,19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nesse caso, os seguidores de Jesus não são comparados a um ramo na videira, que para Jesus havia uma intenção toda voltada para Israel ao dizer isso. Era uma lição carregada de história. Nesse aqui, ele não precisava fazer isso, ele considerou o seguidor de Jesus uma árvore completa. Não dá fruto? Corta ela inteira. Não tem um pedaço que fica, um pedaço que é podado. Então, a gente tem que... Essa compreensível, né? Dá para entender por que se faz essa confusão aqui no versículo 2. Então, esse equívoco compreensível se deve a uma figura, a uma metáfora que tem uma intenção primordial e que não quer ser perfeita em cada detalhe. A ideia é, se está em mim, produz fruto. Se não produz fruto, nunca não está em mim. Então, isso não implica perda de salvação para quem não está nele. Bom, eu tenho que chamar um intervalo. Estamos voltando com o programa, vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. Muito bem, agora nesse segundo bloco, né, a gente vai ver algumas novidades. Olha só,
se nós estamos com um cenário novo, né? E, evidentemente, queremos fazer coisas novas no programa também. Uma delas é a sua participação por intermédio do WhatsApp. Você vai gravar uma mensagem de áudio curtinha, você vai se identificar, vai dizer onde você mora e vai dizer a sua opinião, tá? Pelo telefone 0 operadora 11 97590 7864. 97590 7864. Você grava o seu áudio, manda. Só que tem um detalhe, viu, irmão e irmã? A gravação do programa Vejam Só, que você está assistindo agora, ela foi feita no mesmo dia, às 5 horas da tarde. Então, para o seu áudio ser aproveitado na gravação do programa, você precisa enviá-lo até às 4 da tarde, até às 16 horas, tá? Aí o João vai pegar, vai colocar aqui para a gente ouvir a sua voz, a sua opinião e debater a sua opinião também aqui, tá? Não, tá muito legal aqui. Deixa eu perguntar, temos também uma coisa nova lá no blog, né? Quem acompanha o trabalho da gente pelo blog é o ebercocarelli.blogspot.com.br. Tem um sermão novo lá, alguns sermões novos que foram pregados durante o recesso do programa. O último é esse, Catálogo para Vender Deus, né? Catálogo para Vender Deus. Você ficou curioso? Então entra lá e veja, né? Eu elaborei um catálogo para a gente vender Deus, obedecendo a uma ordem do apóstolo Pedro. Não inventei nada, tá? Mas se você não gostar, desce a lenha lá. Depois eu quero ver a sua opinião, tá bom? E sua vez. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Vamos ver quem é que está na nossa audiência. A primeira foto de hoje vem de Pirituba, aqui da capital paulista. Tiele. Aê, Tiele, valeu. Obrigado pela sua audiência. Ao povo de Pirituba, bairro aqui da Zona Norte, Zona Oeste de São Paulo, né? O Valber Fialho mora em Poá, na Grande São Paulo, né? Tá aí, Valber Fialho. Obrigado pela sua audiência, Valber. Da linda cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, a Valmira. Ô, Valmira, que Deus te abençoe, viu? Eu gosto muito de Florianópolis porque é a terra onde mora a Bugra, né? Uma irmã em Cristo fantástica que me mudou o rumo da minha vida espiritual desde que eu a conheci, lá do Projeto Siloé. De Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Vicente e a Cláudia. Olha que casal bonito, que foto bonita. Muito bem, parabéns, Vicente e Cláudia, lá de Volta Redonda, no Rio. De Palmares, em Pernambuco, o Valdemir e a Dulcelene Lima. O Valdemir Zanotti e a Dulcelene Lima. Zanotti também, né? Casal bonito, ó. E que está assistindo mesmo, ó, o programa Vejam Só ali no fundo. Maravilha. E a última foto de hoje vem da Bahia, Vitória da Conquista. É o Yuri Dutra Soares. Yuri Dutra Soares mora lá em Vitória da Conquista. Legal a sua audiência também, ao povo da Bahia, que eu estou devendo a visita desde o ano passado. Mas esse ano eu vou conhecer a Bahia, terra do Piton, que foi um dos responsáveis por esse cenário maravilhoso que você está vendo aí. Ele que fez, ele botou a mão na obra e fez, né? E quem elaborou foi o Saulo e a equipe do Nilson, que são os nossos chefes na RIT. Casa maravilhosa, show de bola. Piton, Deus te abençoe e recompense o trabalho que vocês fizeram aqui, porque tá lindo. Tá, não tá? Tá, nota 10. Nota 10 mesmo. Maravilha. Bom, pastor Arthur Bittencourt, eu sei que o senhor não concordou com nenhuma sílaba pronunciada pelo pastor Thomas no bloco anterior. Por quê? Não diria isso. Bom, em relação a essa ideia para os ouvidos dos contemporâneos de Jesus, eu concordo sim, da videira. Aliás, existem até algumas literaturas judaicas e rabínicas que atestam que o melhor de todos os filhos de Israel seria o Messias, simbolizado pela videira. Então, quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, os judeus entenderam que ele se colocava como o verdadeiro Messias. Então, nesse aspecto, concordo sim.
Aliás, o que é recorrente na Bíblia, a utilização até mesmo de outras árvores. Por exemplo, Jesus em Lucas 13 falou da figueira estéril. Paulo em Romanos 11, 17 a 21, falou da oliveira brava e da oliveira cultivada, os ramos naturais e os ramos enxertados. E Paulo usa a expressão, se Deus não pôs os ramos naturais, então não se orgulhe você que foi ramo enxertado. A visão a imagem do ramo também presente aí, obviamente aí também falando a respeito do acesso aos gentios à salvação. Então existe realmente esse conceito da cultura judaica por trás. Também, obviamente, Jesus falava aos seus discípulos. No versículo 3 ele disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, voltando na minha fala anterior, de que a palavra permanecer, ela é fulcral, ela é decisiva no texto, ela aparece 11 vezes. Permanecer em Cristo, permanecer na palavra e permanecer no amor. Permanecer em Cristo revela dependência. Permanecer na palavra revela continuidade. Versículo 7. E permanecer no amor revela a necessidade de obediência. Então, se nós guardarmos essas 3 palavrinhas, nós vamos entender aí também esta metáfora da videira, que inclui a metáfora da destruição, que é o fogo. Obviamente que eu não posso extrapolar a linguagem, concordo com o pastor Thomas, da metáfora, para a gente não cair aí em erros. Mas também são similitudes muito importantes a se considerar. Expressões tais como em mim, em Cristo, é o que Paulo usa muito. Aliás, estas 3 expressões muito fortes, paulinas, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Se você ler todo o Novo Testamento, guardando essas 3 expressões, você se surpreenderá com o conteúdo e conhecimento que você vai adquirir dando essas 3 expressões. Então, é importante frisar a questão da dependência do ramo à videira, mesmo porque não é o ramo que se sustenta a si mesmo. O ramo não tem vida em si mesmo. O ramo é sustentado pela raiz. A videira verdadeira, a raiz é Jesus, o caule é Jesus, a seiva é Jesus. Os nutrientes que correm pela videira vêm de Jesus. E o que chama a atenção no verso 2 é que uma pessoa que está na videira e não produz o fruto que se é esperado. Então o agricultor toma uma atitude. Mas aí então agora o senhor complicou tudo, porque se o ramo depende total e integralmente de Jesus, a culpa é do ramo de não ter fruto? Óbvio que não é de Jesus da videira, não é. Não, mas peraí, como não? Não é de Jesus, porque o verso 6 está dizendo que este não permanece nele. O que é que o pastor Thomas disse? Que Deus plantou. Eu vou ler aqui, me permitam, Jeremias 2, 21. Olha o que diz a palavra na parte final. Diz assim, eu vou ler inteiro. Eu mesmo te plantei como videira escolhida, uma semente inteiramente genuína, verdadeira. Como te tornaste contra mim em ramos degenerados de uma videira não cultivada? Como é que vocês produziram outra coisa, se eu fiz tudo certinho? Da mesma forma, nessa metáfora, é o que Jesus está querendo dizer. Mas, se a gente for entrar para o campo da teologia sistemática, eu posso ampliar a ideia. Mas o que eu quero deixar bem claro é que nós não podemos excluir este ensinamento como ele está posto aqui, que é cortado e que é lançado fora. Isso é uma advertência? Exatamente, uma advertência também. Mas tem uma outra implicação. Quando fala que será lançado fora e será queimado no fogo, a pergunta é quando que isto ocorrerá? Eu tenho para mim, e não vejo aqui no texto essa expressão estando em mim, eu não consigo ver aqui nesse texto,
que esse estar e permanecer em Jesus, como outros textos da Bíblia, não signifique uma fé verdadeira, mas uma fé falsa. Eu não consigo ver nesse texto e em outros das Escrituras que alguém que teve fé, que esteve em Jesus, era uma fé falsa e era um cristão falso e era um discípulo falso. Eu vejo em textos nas Escrituras que contemplam a possibilidade, como Paulo disse em 1 de Pedro 1,19, olha, você, Timóteo, no 18, batalhe pelas profecias que foram lançadas sobre a tua vida, fique firme. Mas alguns naufragaram da fé, naufragaram na fé, diz o texto sagrado. 2 de Timóteo 1, versículo 15, Fígelo e Hermógenes, que também abandonaram a fé. 2 de Timóteo 4,10, Demas amou o presente século, abandonou a graça, abandonou a fé, abandonou a assistência ao apóstolo Paulo. Então, eu não só vejo a impossibilidade de uma fé falsa, mas eu também contemplo aqui uma questão até mesmo escatológica deste juízo, deste fogo. E também contemplo até uma questão eclesiológica dentro da igreja, que eu quero abordar ao longo do programa também essa questão. Só um minutinho. Pastor Thomas, como é que o senhor responde a todos esses casos que ele invocou de pessoas que estavam na fé e saíram? Não, como eu falei, a figura, a semelhança entre a figura, o senhor usou um termo, a similitude da figura, né? Então, como é que a gente faz para interpretar uma metáfora? A metáfora, Jesus não trabalhava na Emater, no Globo Rural, ele não está falando a preocupação dele não é com a videira, com a poda, ele está dando um ensino espiritual. Então, a gente tem que entender o que ele está querendo falar. Agora, quando a figura é oferecida no lugar do ensino direto, a gente tem que basear isso, quando fica alguma dúvida, em outros ensinos bíblicos. Um ensino bíblico não contradiz o outro. Ou a gente joga a Bíblia toda fora. Então, aí a gente... Jamais. Exatamente. Aí a gente vê outra figura de Jesus, onde ele é mais incisivo. Ele fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí em João 10, 28 ele diz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ó, está na mão do pastor, o pastor morreu, o pastor está cuidando, ele está garantindo, ele fala, daqui não sai. Em João 6,37, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E na sequência ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. E aí, para citar casos, Demas amou o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica. Esse texto está falando que ele se desviou da verdade, não que ele está se perdendo. Agora, tem um outro texto que fala de um cara que algumas vezes a gente fica com tanta bronca dele que dá vontade até de que ele tivesse perdido a salvação. Mas o texto garante que ele estava salvo. 1 Coríntios 5,5 fala, o capítulo 5 fala daquele rapaz dentro da igreja que estava possuindo a mulher do pai dele. Madrasta. A madrasta, a gente espera que seja, né? A gente espera que seja. Mas se for a madrasta e não for a própria mãe, ainda é um negócio terrível. Medonho. Paulo fala assim, ó, nem pagão se ouve gente fazer isso, e vocês estão deixando o cara aí. Mas aí houve Paulo... a disciplina, né? Então, mas aí Paulo vem e fala o seguinte, olha só onde é que isso aqui vai terminar. Ele fala, expulsem ele, expulsem o malfeitor, seja ele, versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse cara que estava cometendo isso, que estava sendo entregue a ação, ao controle ali de Satanás, Paulo está falando, Satanás vai atuar nele agora, vai destruí-lo, e isso aí ainda não impede que ele no dia do Senhor Jesus seja salvo, o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que isso acontece? Porque a fidelidade de Deus é quem garante a nossa salvação, e ela não está atrelada na nossa fidelidade. Aliás, muito pelo contrário, Paulo fala em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, eu lhes dou a vida eterna. Aí ele volta atrás. Porque ele foi infiel. Mas o texto está dizendo não. Quando vocês são infiéis e nós somos infiéis. É isso que o crente tem que botar na cabeça. Que o nosso, até por causa do mundanismo presente, o nosso padrão que vai cada vez abaixando mais, né, da vida cristã, a ponto do rapaz
perguntar, eu só tive uma namorada com 18 anos, tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem nada errado com você. Tem gente que tem 18 anos, nunca teve namorada e está certinho, não está se atropelando. Então, esse pensamento mundano que está crescendo no mundo, abaixou nossa expectativa de uma santidade, e a gente acha que Deus é assim também. De modo que ele consideraria fidelidade só aquele que não se desvia com erros terríveis. O menor pecado é suficiente para nos separar de Jesus. E só nos separa porque Jesus disse, eu morri por eles, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom, vamos abordar uma questão que nós não abordamos no tema. Afinal, de que fruto Jesus está falando? Quando eu era criança, o fruto era arranjar almas para Jesus. Quem não levasse alguém para Cristo... Bom, muitos querem fazer o link dos frutos com as obras, né? Alguns vão interpretar dizendo que esses frutos aí são os novos convertidos, as novas almas que se rendem aos pés de Jesus. Outros vão interpretar como sendo a obediência, outros como sendo o amor, esses frutos. E o que acontece? Eu entendo particularmente que esses frutos são o resultado de uma vida inteira de testemunho, de tudo que o discípulo, de tudo que o ramo produzir, que vem a partir da videira. Então, aí inclui salvação, novos convertidos, inclui obediência, amor, inclui uma gama de coisas. Que vejo que é um pouco diferente lá do caso de 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Que lá no caso está se tratando de obras, trata-se de obras, e há retenção da salvação. Porque o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, madeira, feno, palha, ouro... Exatamente. O camarada, ele sendo salvo, ele produziu obras com um material, uma matéria-prima desqualificada, porque eram obras, matéria-prima usada daquilo que é acima da terra, feno, madeira e palha, e não matéria-prima que é usada com coisas achadas debaixo da terra, que é prata, ouro e por aí vai, como diz o texto. Vai vir o fogo da eternidade, tornará em cinza todas aquelas obras, mas o tal será salvo. Provavelmente, então, pela uma sistemática teológica, não terá a chamada recompensa futura, o galardão de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10, se não me falha a memória, e Romanos 14, verso 10, que fala do bema, que é o tribunal de Cristo, que será o momento da condecoração dos salvos. Não, peraí, pastor, eu estou confuso agora. Se ele não deu fruto nenhum, se ele só produziu madeira, feno e palha, ele ainda assim vai ser salvo? Jesus não falou que quem não dá fruto então, é lançado no fogo? Essa especulação que você faz, essa dúvida que você levanta, é quando você liga os frutos, a necessidade da frutificação e as obras lá de 1 Coríntios 3, que alguns fazem esse link. São coisas diferentes. A frutificação aqui de João 15 é o resultado da vida. É o resultado da vida, do testemunho do cristão. Eu entendo dessa forma. Não uma obra específica que ele faça dentro do reino de Deus no serviço. Entende? Agora... E o senhor vê fruto dessa forma também? Não, frutos ali é uma vida transformada. Ele está dizendo, aquele que está em mim tem uma vida compatível com isso. No caso de Isaías, capítulo 5, quando Deus fala assim para Israel, vocês são essa vinha que deu um mau fruto, no final ele abre o jogo e fala assim, eu pedi que vocês exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei, talvez uma tradução melhor fosse, eis aí um banho de sangue. Eu pedi justiça e olha aí clamor. Ele está apontando injustiça social, falando assim, os nobres estão sobrecarregando o povo. Então, mas essa frutificação na vida vai dar, aqui os profetas, esse é o clamor que os profetas mais falam, era a injustiça social, mas tinha também idolatria, tinha imoralidade sexual, então tudo isso tem a ver com o modo como a pessoa vive. Então Jesus está dizendo, aquele que permanece em mim, esse tem uma vida diferente. Ele está ligado em mim, o fruto do Espírito, aí a gente pode ligar. O fruto do Espírito, amor, alegria, o Espírito Santo está trabalhando nele. Entendeu? Então ele vai ter uma vida diferente. Então não se fiem
apenas, eu estou ligado aqui na videira de Israel. Não é o sangue israelita que salva, é o meu sangue, quem estiver ligado a mim. Então, pegando essa ideia do fruto também, se formos usar Gálatas 5:22, por que Paulo não fala obras do Espírito? Se ele fala nos versos anteriores, do 19, ele fala obras da carne. Ele poderia falar obras do Espírito, mas ele diz o quê? Fruto do Espírito. Vocês sabem ali as virtudes, as graças divinas contempladas no texto: o amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, e por aí vai. Só que Paulo usa com propriedade, ele diz fruto, porque o fruto é agradável, é palatável. O fruto tem gosto, tem sabor. Até o fruto da videira é o vinho. E uma aplicação aqui do nosso momento. Salmo 104, versículo 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. E o Salmo 48 diz que Deus é a alegria de toda a terra. E Jesus é a alegria de todos os homens. É nesse sentido também. Os ramos vão produzir isto. Vão produzir o quê? Frutos. Desse fruto, desta uva, qual o subproduto? O vinho, que promove alegria. E é isso que Deus espera de nós. Mas tudo isso só é possível se permanecer nele. Por que eu enfatizo isso? Porque o problema não está no Jesus infalível. O problema está nos homens falíveis. Eles que se apartam da conexão vital e salvífica com o Criador e com o Redentor Jesus Cristo. E quando isso se opera, realmente ocorrerá um julgamento, ocorrerá um juízo. Se a gente for pensar dentro de um plano de eclesiologia, vamos olhar para dentro das nossas igrejas. Quantas pessoas que aparentemente nós não vislumbramos, nem obras e nenhum fruto. A gente não vislumbra. Às vezes a pessoa, ela é batizada. Eu não quero pôr dúvida, eu quero apenas alertar de acordo com a verdade divina. Quem é salvo tem convicção da sua salvação, porque tem o Espírito de Deus que testifica no seu espírito de que ela é salva, que é um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas quantas pessoas que são batizadas participam da ceia e você não vê nenhuma expressão de vida espiritual no serviço do reino? Essa pessoa não é energizada pela graça divina. Então é muito ruim. E é muito bom que se diga também, en passant, que o rol de membros não é igual os inscritos do livro da vida. Então não cabe a nós, é departamento superior, é esfera do Senhor. O que nós articulamos são os ensinamentos como eles realmente são. Agora, nós devemos ter um discernimento. Pastor, o senhor está julgando. Jesus disse em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Você acha mesmo que Jesus estava ensinando a impossibilidade de um julgamento? Querido, ele vinha num contexto que Jesus estava ali censurando, é um julgamento hipócrita, um julgamento farisaico. Agora, há vários versículos no Novo Testamento que nos possibilitam nós fazermos um discernimento, uma aferição a partir da verdade. Até mesmo no versículo 5 e 6 do capítulo 7 de Mateus, se não me falha a memória, Jesus disse, olha, não lanceis pérolas aos porcos. Para eu não lançar pérolas, eu preciso identificar quem são os porcos. Ou seja, existe um discernimento prévio, um julgamento prévio, mas precisa ser com base na justiça e na retidão. Quer acrescentar alguma coisa? Não, o fato é que, novamente, a gente deve voltar para o ensino geral para interpretar as figuras. Aí a gente vê Jesus se colocando como aquele que garante a salvação. 1 Coríntios 1,8 diz do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Então, o que nos mantém, o que nos apresenta irrepreensível, e nada menos do que irrepreensível serve para sermos salvos, é Jesus. O que a gente consegue manter, a nossa ação de permanecer, talvez nos tornar assim mais aceitáveis ou menos rejeitáveis, mas isso não serve. Não é na nossa fidelidade que está baseada a nossa salvação, mas em Jesus nos apresentar irrepreensíveis. Ele, Judas, versículo 24, diz
que ele é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Aí a gente pensa, não, mas e se acontecer? E se... Aí Paulo vai tratar. Fala, nada pode nos separar do amor de Cristo. O final lá de Romanos 8. Aí ele começa a especular mais, ele começa a argumentar, não precisava mais. No 35 podia parar, mas ele continua. 37 em diante ele fala, será coisa do presente, do porvir, principado, potestade. Ele pensa num monte de coisa, altura. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem aquela obra ruim que eu fizer, nem a minha habilidade. E se eu me matar? Nossa, se matar você cometeu um pecado terrível. Mas isso também não pode nos separar do amor de Cristo. É como tentar desligar uma lâmpada no interruptor onde ela não foi ligada. Tá certo. Alguém chega lá e tenta que eu não estou conseguindo desligar. O técnico vai falar, mas não é aí que ligou. Então a nossa salvação foi obtida pela obra de Jesus. Ele foi o bom pastor que deu a vida. Ele propiciou, fez propiciação diante de Deus. Quando Deus olha para nós agora, ele vê a propiciação de Jesus, não a minha propiciação. Então às vezes os crentes pensam que a salvação é pela fé, mas que a permanência na salvação é por obras. Isso nunca é. É sempre pela fé. Bom, aí que tá. Vai ter intervalo, Heber? Vai. Senão eu vou querer fazer. Não, nós vamos ter Temos que intervalo. tomar água. Já voltamos, inclusive com as opiniões gravadas pela nossa repórter a respeito do tema. Não sai daí. Bonito que ficou esse cenário, hein? Puxa vida. Agora eles vão querer trocar o apresentador, porque esse não combina com a beleza do cenário. Mas eu, como debatente, eu combino com você também. Os feios estão aqui. Hoje estamos discutindo uma palavra do Senhor Jesus sobre ele ser a videira verdadeira e os crentes têm que estar ligados a ele para dar fruto. Não dá fruto, perde a salvação? Esse é o tema de hoje. Estou lembrando uma música antiga, né? Que a gente cantava, naquela época a gente chamava de corinho, não sei porquê, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O refrão era, permanecei no meu amor. Né? Essa é a ideia do texto. Jesus está pedindo para nós permanecermos nele, ou ele está realmente dizendo, se você não frutificar... E aí, pastor? Bom, eu queria deixar bem claro que eu creio no poder mantenedor do Salvador. Óbvio, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Só que esta segurança do crente, do salvo, ela está condicionada à permanência em Cristo Jesus. Por vários textos no Novo Testamento. Um deles, talvez um clássico, Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, se vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja Paulo fazendo aqui esta declaração de que há necessidade de que permaneçamos na fé. O abandono da fé, a apostasia, pode conduzir, a total e a final, pode conduzir sim à chamada perda de salvação dentro do consenso ou do contexto geral das Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. Eu creio no poder mantenedor do Senhor, mas a vida divina, Zoe, ela flui de Cristo para o ramo, para o salvo, à medida que permanecemos nele. Então, até como uma advertência, porque o próprio Paulo, em Filipenses 2,12, diz que nós devemos o quê? Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Essa é a parte humana. A parte divina, ele opera em vós tanto querer quanto efetuar. Mas existe a parte humana e a parte divina. O que eu estou querendo aqui frisar é que existe realmente esta cooperação de vontades. Porque a vontade de Deus ela é feita na vontade do homem, sem violentar a vontade humana, sem diminuí-la e tornando o homem responsável moralmente, espiritualmente diante de Deus. Você está mais para calvinista do que para semi-pelagiano. Não, mas eu não sou semi-pelagiano. Eu não sou semi-pelagiano.
Eu creio no sinergismo... No arminianismo não é semipelagianismo? Não. Não? Não Quero ver o livro do Jamierson. Jamierson, você prometeu para mim que ia fazer o livro. O Jamierson, ele está fazendo o livro e peço para que os ouvintes, telespectadores e seminaristas que nos ouvem depois mandam mensagens para nós, muitas leiam vezes desaforados. Muitas vezes desaforados. Desaforados, aí a gente tem que ter jogo de cintura, né? Mas ninguém aqui é o sabichão, sabedor final e total da verdade. Ninguém, pelo menos eu não venho com essa postura e a maioria dos companheiros aqui não vem. Mas é um debate de ideias. Mas eu queria muito entender um monte de coisa ligada ao arminianismo. Ele não é igual ao semipelagianismo? Qual é a diferença? Não, o semipelagianismo não é. Por quê? Porque nós cremos no elemento soteriológico central do arminianismo, é a graça preveniente. É Deus agindo, enviando a sua graça para que o homem creia. Obviamente que Deus não precisa crer, Deus não tem fé. Quem tem mas fé quando é o homem coopera com Deus, como o irmão falou, o senhor não concorda comigo? Quando o homem coopera? Cada um tem uma parte. Então, a salvação, vamos lá, nossos irmãos calvinistas, o que eles fazem? Na salvação é monergista, na santificação é sinergista. O que eu estou dizendo também não é um sinergismo baseado no semipelagianismo, muito menos no pelagianismo. Eu estou dizendo que a graça vem de Deus, o homem corresponde a esta graça e em resposta à fé e o arrependimento humanos ocorre a regeneração. Essa é a diferença entre o arminiano e o calvinista. Eu vou ler o calvinista... teria que jogar fora Filipenses 2,13, que diz que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, e segundo o 2,12? A sua boa vontade. E você está desconectando do 12, porque o 12 está falando de desenvolver o que já tem. O que já tem? A salvação, com temor e tremor. É Deus quem está fazendo isso. Amém. Mas isso está então, mais relacionado... Isso aí, sabe o que é? Isso aí não é é justamente a tensão teológica. Sim. Muito debate na internet, e é até bom o pessoal ver a gente debatendo hoje aqui, porque aqui são dois irmãos debatendo, não tem nenhum inimigo, e tem gente se digladiando, e xinga a outra, e diz que é herege, e diz que não é salvo, diz que é do diabo. Isso é ensino, essa é a vontade do diabo, isso que a gente se digladie. Agora, num debate, em debate também ninguém sai vencedor, não. É para as pessoas olharem os temas postos à prova e ver. Pastor Thomas, assim como a gente recebe e-mails, uns elogiando e outros atacando. Isso é normal, isso é normal. Né? O senhor na linha calvinista, a gente na linha Aí eu estava clássica. dizendo o seguinte, uma das coisas que às vezes se perde nesse debate é que a responsabilidade humana é ordenada e a soberania de Deus é decretada, as duas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Um fala assim, eu não entendo como as duas se encaixam, eu também não entendo. Aí o que eu faço? Eu posso tirar uma, eu posso dizer o homem não é responsável por nada, o homem não tem responsabilidade, ele pode pecar, pode fazer o que quer. Esse é o hipercalvinista. Não precisa pregar o evangelho. Quem falou? A Bíblia diz que Deus escolheu salvar o homem pela loucura da pregação. Ele mandou pregar, Jesus falou para Paulo, fica na cidade que eu tenho ovelha. Mas não falou quem era. Ele ficou mais 1 ano e meio pregando. Então está aqui, eu vou eliminar essa para entender. Eu crio um espantalho. Aí não, agora eu vou tirar o seguinte, eu vou tirar a soberania de Deus, para o homem ficar responsável. E aí pronto, aí eu faço show, faço rifa, não prego mais o evangelho, não fala mais de pecado, não fala para trazer o homem. E os dois são espantalhos, os dois são heresias. O que a Bíblia fala é nos responsabilizar e ao mesmo tempo diz que é Deus quem está trabalhando e não explica como. E a doutrina não é verdadeira se eu entendo. A doutrina é verdadeira porque Deus dá. Apesar de mim. Exatamente. Eu não entender significa que os caminhos deles são mais altos que os meus, que Isaías 55, 8 a 9. Então, essa de querer entender para crer, isso não é na Bíblia. Aliás, eu acho que Deus já deu para a gente coisas difíceis para provar a nossa sujeição a Ele. Para a gente bater no peito e falar, Senhor... Tem piedade de mim, eu que sou pecador. Cai na metáfora da videira da dependência. Permanecer em Cristo, que é depender dele. Mas aí vocês dois vão concordar nisso. Aí não né? Que tem que permanecer. O problema tem que discordar, o ramo está ligado lá na videira. Lógico, o ramo está ligado na videira e não produz fruto. Ele perde a salvação. Vamos ver o que as pessoas indagadas pela Jéssica responderam.
Você acha que a salvação, ela pode ser perdida ou você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, ela pode ser perdida. O pecado faz a gente perder a salvação. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos uma velha criatura, para que o novo ser de Deus, através do Espírito Santo, ele venha nos transformar. Mas uma vez que nós começamos a viver a vida de pecado novamente, nós vamos afastando o Espírito Santo de perto de nós. Vamos deixando a salvação de lado. E quando nós fazemos isso, nós vamos para o juízo de Deus. E se a gente não estiver de acordo com a palavra dele, a salvação vai ser perdida. Então, na minha opinião, uma vez salvo, não será salvo, pois o pecado pode fazer você perder a salvação. Não, perdida como perdida, não tem como você perder. Depois que Deus escolheu, acabou, não tem mais como perder mais a salvação. Esse assunto é bem discutido, né? É o arianismo e o calvinismo, né? Eu acredito que, uma vez salvo, você pode sim perder a salvação, né? Tem várias recomendações bíblicas para isso. Jesus mesmo falou em Apocalipse que nós devemos tomar conta da nossa coroa, né? Para não perder. Então acredito que sim. E, desculpa, apesar de os calvinistas também são irmãos em crente de Jesus, fizeram um bom trabalho para o Senhor durante todo no decurso da história do cristianismo, mas eu acredito mais no arianismo, que uma vez salvo, você pode sim perder a sua salvação. Até mesmo porque, se nós não tomamos conta da nossa vida espiritual, nós entramos no relaxo, né, e podemos até se afastar do Senhor. Eu acho que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós pode perder a salvação. Pode perder. Olha, eu creio que a salvação, uma vez salvo, salva eternamente. De acordo com Efésios 2:8, né, que fala que a salvação é pela graça e é um dom gratuito de Deus. Então eu creio que a salvação ela é eterna. Creio que não é salvo só para sempre. Tem que ter algo mais, né? Tem que perseverar. A salvação tem que adquirir ela. Então é dia a dia. Amém? Ele pode perder a salvação. Ele pode perder a salvação, sim. Nisso eu creio com certeza que ele pode perder a salvação. Se cair, se cair, perde. Apesar que tem linhas que defende que não perde, né? Mas hoje no meu texto sabe aquele versículo que fala, no finalzinho tem sem o qual não verá Deus. Então, nós temos que nos conservar íntegros e buscando a santificação. Pode sim perder a salvação. Não acredito que salvo para sempre, não. A gente tem que ser fiel ao Senhor Jesus. Viver uma vida de exemplo de santidade. Senão você pode perder a salvação, sim. Pode perder a salvação. Eu acho que a pessoa pode perder a salvação se ela não estiver firmada na videira que é Jesus, que é através da videira que a gente tem a salvação. Olha, deixa eu aproveitar, eu sempre faço isso porque eu não sei quem está nos assistindo, né? E é importante a gente elucidar algumas coisas. Veja bem, presta bem atenção. Mesmo aqueles irmãos e irmãs que dizem que uma vez salvo está salvo para sempre, nenhum deles defende a ideia de que pode pecar, pode fazer o que quiser. Nenhum deles defende isso. Ser salvo para sempre não significa viver irresponsavelmente. Agora, pastor Thomas, o senhor que é calvinista e está aqui defendendo brilhantemente essa posição. O senhor mencionou... E o senhor também defendeu agora o calvinismo. Não, eu expliquei que o calvinismo... porque às vezes porque essa é uma confusão frequente que se faz. Sim, frequente. Porém, na questão do arminianismo, o que se quer é preservar também a questão da volição humana, sem que entender que salvação é por obras. Salvação é pela fé, e essa fé não é meritória. É no descanso da obra de Cristo. Nós estamos seguros na salvação pela nossa fé em Cristo. Não é por minha obra, é pela obra do Calvário, pela obra salvífica dele. Eu apenas obedeço. E tem consequências de quando você não obedece. Então. Isso é pecado, e pecados em todas as escrituras o pecado gera efeitos prejudiciais na tua relação com Deus. É por isso que nós falamos assim. Tá, pode na posição que o irmão defende, pode até perder a salvação se o cara permanecer no pecado. Que é um pecado, a apostasia. Né? Agora,
Eu queria saber do pastor Thomas, que ele mencionou muito de passagem, eu tenho certeza que muita gente quer explicações melhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 5, o irmão mencionou uma pessoa que traía o próprio pai, né? E por isso foi severamente disciplinada. O que é que significa a entregue o sujeito a Satanás para a destruição da carne? Parece que significa... Não, significa exatamente tirá-lo da proteção da igreja, e parece que Deus entra nessa também, para de preservá-lo. O fato de ele ser entregue a Satanás promove o quê? Aqui o texto está explicando, destruição da carne. Então, sei lá o que Satanás pode fazer, levar a pessoa para o pecado cada vez ainda pior, a pessoa se destruir, pode levá-lo até a morte, pode conduzi-lo a... Mas ele está salvo? Oi? E ele está salvo? Então, até com a carne destruída, a segunda parte do versículo é a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, é isso que eu não entendo. Porque então, mas é aquele negócio. A gente tem dificuldades de entender? Pode até ter, mas é isso que está na Bíblia. É o que Paulo está dizendo. Ele está falando, ó, esse irmão aí, vocês entreguem a Satanás, tirem ele da proteção da igreja, tirem ele do convívio dos irmãos, tirem os privilégios que ele tem por pertencer ao corpo de Cristo, e agora coloquem ele no mundo, o lugar onde Satanás atua livremente. Ele quer ir para o mundo? Vá para o mundo. Ele quer ir para onde Satanás está trabalhando à vontade? Entreguem ele para essa vida, para esse mundo. No final, até esse cara, que a gente fica doido com ele, até ele está dito, a fim de que seja salvo no dia do Senhor. Muito provavelmente, pastor Thomas, ele é citado novamente por Paulo na segunda carta. É provável, mas e se ele morresse aqui? Se ele morresse, Paulo... Mas ele já estava debaixo da ação disciplinadora eclesiástica da igreja. Ele perdeu a salvação, pastor? Verso 5 diz assim, ó, lembre-se de que o homem acerca do qual escrevi, aquele que causou todo aquele transtorno, lá de 1 Coríntios 5, não me causou tanta tristeza quanto o camarada aprontou lá na área da imoralidade sexual e ele estava dizendo, ó, vocês estão me causando mais tristeza, vocês aí de Corinto, do que aquele transtorno que aquele camarada cometeu. Não quero ser mais severo com ele do que devo. Ele já foi suficientemente castigado com a reprovação da maioria de vocês. Agora é momento de perdoá-lo e confortá-lo. Caso contrário, ele poderá ficar excessivamente desanimado. Ou seja, é um crente que está voltando para a igreja. Era um crente desviado, um crente disciplinado, um crente que cometeu um pecado que nem entre os pagãos se ouvia dizer. E aqui Paulo não fala assim, agora ele tem que ser salvo de novo. Agora ele vai ter que se arrepender. Agora tem que batizar de novo. Ao contrário, vão lá e confortem ele. Era um crente. E perdoem. Era um crente. Dá a impressão não perdeu a salvação. Dá a impressão que até a disciplina dele estava se alongando por demais, né? Agora, quer ver o que acontece? Quando a gente vai em Efésios 1:13, fala o seguinte... Em quem também vós, está falando de Cristo, né? Em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, como uma ideia de uma propriedade divina, um selo de propriedade, o qual olha essa palavra, o penhor da nossa herança, até quando? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é um penhor? Penhor é algo que a gente dá para fazer um empréstimo uma garantia. Exatamente, para conseguir um empréstimo mais barato. Então, você só promete pagar, os juros é alto. Se você deixa lá um bem, lá tem casas de penhor, você recebe dinheiro. Por quê? Porque a garantia está lá. Não importa se você vai usar bem o dinheiro, você vai pagar. O pagamento está garantido pelo seu bem. E é essa palavra que é usada aqui pelo Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo como para ser um penhor, ou seja, uma garantia de que o que ele começou, ele vai terminar. E até quando vale essa garantia? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se a habitação do Espírito Santo não é o penhor da nossa salvação, então o que quer dizer esse texto? Bom. Ele é o penhor, é a garantia de Deus de que a salvação que ele começou, ele vai terminar, ele vai resgatar isso. A salvação está garantida por ele, não pela nossa fidelidade, graças a Deus. Porém, outra parte desta verdade, como explicar? Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Então,
Ele é o penhor, mas o apóstolo diz para não extinguirmos, também não diz para não apagarmos. apagar. Isso não tem nada a ver com essa função do penhor, mas com a ação diretora dele. Bom, o missionário Jorge de Oliveira, ele mora em Tupã, no interior de São Paulo. No Evangelho de João, no capítulo 15, conforta seus discípulos usando uma analogia, a parábola da videira verdadeira, na qual ele deixa bem claro que o ramo que não estiver ligado à videira, que é ele, secará e será lançado ao fogo. O que ele está afirmando aqui é que o ramo da videira que não permanecer ligado à videira, ou seja, aquele crente que se afastar da sua comunhão, perderá a salvação. Portanto, é perfeitamente possível que o crente perca a sua salvação a partir do momento em que ele, mesmo após ter se convertido, justificado pelo sangue do Cordeiro e pertencente à membresia de qualquer igreja, continua praticando a iniquidade. Atentem para o que está escrito em Ezequiel 18, 24. Dizer que uma vez salvo, sempre salvo, é uma mentira diabólica que tem enganado muitos crentes. Ezequiel 18, 24 diz o quê, hein, pastor? O senhor dá com a Bíblia? Ezequiel 18? Não é, a alma que pecar, essa morrerá? Mas acho que não é o 24 esse texto. Só confere para mim. Ah, sim, 18, 24. Quer que leia ou não? Leia. Mas desviando-se o justo da sua justiça e praticando o mal, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, por acaso viverá? Não se terá lembrança de toda a justiça que houver feito, morrerá por ser infiel e pelo pecado que cometeu. Está falando da vida social lá, né? Responsabilidade Olha o 26, pessoal. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Era a pena de morte prevista na aliança mosaica. Entendeu? Aqui não está falando da salvação eterna, não. Está falando da vida do judeu. Aliás, boa parte deles tinha morrido lá em Jerusalém, quando Ezequiel estava lá na Babilônia pregando isso. Estavam lá mortos. José Henrique, ele mora em Paranaguá, do Paraná. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus 24, 13. Jefferson Nascimento, ele mora em Sirinhaém, Pernambuco. Creio que apenas os salvos podem dar frutos. Os que se salvos, mas não dão frutos, esses serão confundidos e terão um triste fim. Imagine uma pessoa que viveu uma vida inteira na igreja, mas que nunca sequer produziu um fruto. Essa pessoa passou a vida toda sendo enganada por Satanás, pois o próprio Jesus disse: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai atira e limpa toda aquela que dá fruto. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Vosso fruto permaneça. Entre todos os frutos, o maior chama-se amor. Pastor Heber, gosto muito do programa, manda a paz para todos os sirinhaenses. Então, o ósculo santo para o povo de Sirinhaém, lá em Pernambuco. Lindo estado do Nordeste que eu tive o privilégio de visitar 2 vezes. Irmão Heber, sim. Me permita só fazer também uma colocação com base lá em Romanos capítulo 11, 17 a seguir, eu já fiz menção aqui, para que as pessoas, os crentes, os salvos em Jesus, os cristãos de um modo geral, igrejas, não se ufanem ou se orgulhem pelo fato de já terem a sua posição conquistada e acharem que podem viver da maneira que querem ou descuidarem no serviço da obra de Deus. Porque tem muita gente, a gente vê nas igrejas, que achando que já porque é salvo, às vezes o que tem de gente atrapalhando a liderança, gente que não produz. Eu não vejo essas pessoas em culto de oração, não vejo essas pessoas no culto ao ar livre, nas praças, na evangelização, não vejo visitando, não existe nada que mostre uma fluência da virtude do Espírito para que atuem no reino de Deus. Então, você, queridos, porventura está se enquadrando nessa minha fala, tome muito cuidado, porque Paulo diz que da mesma forma como Deus tirou o ramo natural e enxertou o estranho, ele pode também tirar o ramo estranho. E nesse aspecto de uma possível perda da salvação. Não sou juiz, o juiz de toda a terra, dos vivos e dos mortos, é Jesus Cristo, Atos 10, 42. Demorou, mas saiu. Pastor Lelson, ele mora lá em Junco, na Bahia, Lelson Dias. A árvore na Bíblia se refere a pessoas. No sentido espiritual, fruto é resultado da salvação. Um cristão salvo, ele tem por dever de dar fruto, senão é muito comprometedor a sua salvação. Salmo 1,
Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Em Lucas 3,9, Jesus disse que o machado já está na raiz. Em João 15,16, Jesus disse: eu vos nomeei e designei para que vades e deis fruto. Em Lucas 13,9, na parábola da figueira estéril, ele manda arrancar porque ela não deu fruto. Ninguém põe na sua chácara uma árvore que dá fruto só para ter a sombra. Uma árvore que não dá fruto só para ter a sombra e ocupar espaço. Quero acreditar que o cristão que nada produz não assenta no Rei de Deus. Compromete sim a sua salvação. William Almeida, de Arapiraca, nas Alagoas. Os frutos são consequência da salvação, mas não acho que uma pessoa que não dá frutos não será salva. No tribunal de Cristo, pessoas que não derem frutos não receberão galardão, mas todavia serão salvas. Ele está fazendo o tal do link que o irmão mencionou aí. O que falar de pessoas que aceitam a Cristo no leito de morte? Eles não deram frutos. O ladrão da cruz é um exemplo disso. Ô, meu irmão, não fala isso? O ladrão da cruz não deu fruto? Que é isso? O maior fruto da fé dele foi a declaração a Cristo, né? Em plena morte, rei, né? na agonia, ele censurou o colega dele. Exato. Falou, opa, cala a boca que você está blasfemando. E reconheceu a realeza de Jesus, né? Coisa que os discípulos não fizeram. Reino. Coisa que os discípulos só vão fazer depois da ressurreição. O Tomé faz uma declaração impressionante depois da ressurreição. Exatamente. Né? Então, quanto tempo tem? Então não tem. Acabou. Quero agradecer aqui a presença dos irmãos, né, o pastor Arthur Bittencourt, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, lá em Utinga, em Santo André, e também ao pastor Thomas Tronco dos Santos, que é pastor da Igreja Batista Redenção, aqui na Zona Oeste, né? Zona Norte de São Paulo. Né? Um ósculo santo para o pastor Granconato. A minha mãe é vizinha de uma família lá da igreja, né? E a gente tem acompanhado com muita alegria a superação dos seus problemas de saúde, viu, pastor? Estamos esperando o senhor aqui para vir dar as suas cambalhotas. Agora ele está recuperado. Ele vem. E estou esperando o pastor Jamierson, que prometeu o livro para elucidar sobre o arminianismo, né? Nós temos muito poucas obras produzidas nisso. Se não me engano, uma editora só que produz obras tem outras, boas. Mas ainda é pouco. Boas sobre o arminianismo. E o Jamierson vai, com a capacidade didática dele, aí vai ser muito bom. Aí você vem brigar com ele aqui. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai ganhar o presente de hoje, o livro do pastor Thomas Tronco. Valmário, ele mora no Mato Grosso, lá em Rondonópolis, linda cidade que eu conheci, pertinho de Cuiabá. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça, nos vemos no próximo Vejam Só.